O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Agora, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não quer ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Cantemos. Incendeia minha alma, incendeia, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Filhos queridos, nós estamos num mês com Nossa Senhora, 8º dia da novena. E esse Espírito Santo que nós cremos que é derramado sobre nós, derramado sobre nossas vidas, sobre a igreja, sobre todos os que clamam, porque nosso Senhor foi claro que o Pai daria abundantemente o Espírito Santo aos que o pedirem. O Evangelho de hoje, todos os anos eu me lembro desse Evangelho. Ele aparece sempre nessa sexta-feira, na sexta que antecede Pentecostes. E é um texto lindo, porque Jesus já está ressuscitado. Esse texto de João capítulo 21 é pós-ressurreição. E para entender, vamos lembrar quando foi que Jesus entrou na vida de Pedro. Diz o evangelista que quando Jesus andava pelas margens do lago da Galileia, ele viu Simão e disse: segue-me, Pedro, segue-me, Simão, filho de João. Indo mais adiante, encontrou o irmão de Simão, que também o seguiu. E foram longos anos, no mínimo 3 anos, de Pedro perto de Jesus, aprendendo com Jesus,
levando umas lambadas, porque Pedro dava uns bola fora, sendo amado, repreendido. Pedro, o texto não mede de contar, os evangelistas fazem questão de contar muita coisa de Pedro. Nem todos os apóstolos são citados. Tem apóstolo que aparece só no texto dos 12, mas não se conta nada particularmente deles. Pedro não. Pedro sempre exerceu no meio dos 12 um lugar privilegiado, uma influência. Pedro sempre foi tido como o líder, o responsável. Tanto que nós lembramos daquele texto do primado de Pedro, quando Jesus pergunta: o que falam de mim? Dizem uns é João Batista, outros alguns dos profetas, e Jesus se vira: e para vocês, quem sou eu? E Pedro, movido pelo Espírito Santo, movido por Deus, pelo Espírito Santo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Pedro, tu és Quefas, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. O mesmo Pedro, que depois pega uma espada e corta a orelha do soldado, e Jesus guarda Pedro. Um Pedro que foi lapidado por Jesus, uma pedra lapidada, uma pedra esmerilhada, movida pelo Espírito Santo, que quando agia pelo Espírito Santo, ele revelava as coisas de Deus. E foi nessa promessa: tu és o Filho do Deus vivo que devia vir a esse mundo. Essa é a pedra fundamental. E é isso que nós entendemos. Por isso, se de Pedro depois é tido como bispo de Roma, e todos os papas são bispos de Roma, e pelo munus de Pedro, que nós chamamos de munus, exercício petrino de Pedro, é o Papa da igreja, que tem precedência sobre todos os bispos do mundo. É bíblico. É importante entender isso. Porque o Papa é Papa. Não existe ordenação de Papa. Existe ordenação de padre, existe ordenação de bispo, mas arcebispo é título, cardeal é título. Então ou é padre, diácono, padre ou bispo. O Papa é um bispo, é o bispo de Roma, que por ser bispo de Roma, pela cadeira de Pedro, pela sédia, pela pedra, pelo munus petrino, ele tem como bispo de Roma. E a catedral dele não é São Pedro. São Pedro é quanto Papa. A catedral dele é Latrão, onde eu tive o privilégio de celebrar. Ele tem precedência sobre os outros por causa de Pedro. Mas Pedro, movido pelo Espírito, homem incansável no Evangelho, mas também agindo como homem, ele teve que escutar. Nenhum outro homem escutou isso. Vai para longe, filho de Satanás. Os contrapontos, as virtudes e as fraquezas que ele tinha e que nós temos. Às vezes vamos para Deus de uma forma e quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, fazemos maravilhas. Mas quando deixamos nossa carne agir, entenda a palavra carne, não é pejorativo, é enquanto paixão, é enquanto mundanidade. Nesse aspecto,
às vezes somos filhos de Satanás. Vai de retro, filho de Satanás, disse Jesus, e falou. Pedro é um exemplo para nós. Sua festa é no final de junho, 29 e 30. Mas ele aparece como esse último personagem. Amanhã é o último domingo do tempo pascal, último dia do tempo pascal. No dia de Pentecostes se encerra o tempo pascal. E nos é lembrado Pedro, para mostrar-nos essa luta que Pedro teve de se abrir ao Espírito Santo. E como não lembrar daquele fatídico dia. E quando eu vou à Terra Santa, se Deus quiser o ano que vem, nesse mesmo período, que a gente vai à igreja de Cantagalo. Cantagalo não, a igreja onde o galo cantou. É impressionante você lembrar que Pedro estava se escondendo numa fogueira, era frio. Em Jerusalém faz frio, chega a nevar. E Pedro esquentando as mãos para um, para o outro. No primeiro, na casa de Anás, era entre Anás e Caifás, genro e sogro. Você conhece esse homem? Não, não conheço. Depois, você conhece esse homem? Não, não conheço. Mas eu conheço você. Você cortou a orelha? Não, eu não conheço. O evangelista, o próprio João, diz que naquela hora o galo cantou. E naquela hora Pedro olhou e viu Jesus olhando para ele. Olha, me arrepia, porque eu fico a imaginar a cena. Naquela hora Pedro, a pedra, aquele que era líder dos apóstolos, aquele que certamente, humanamente falando, dava mais segurança a Jesus, por ser mais enérgico talvez, por ser talvez mais bruto, a ponto que pegou a espada e cortou. Eu te defendo, Senhor, por onde fores eu te defendo. E Jesus já estava desfigurado, já tinha apanhado, ele estava para ser içado num poço, sede, fome, e de repente Jesus olha. Imagina o que Pedro sentiu naquela hora, quando pela terceira vez ele disse: eu não o conheço. E o galo canta, e ele lembra da última janta, quando Jesus disse isso. E quando ele olha, os olhos de Jesus fixos nele, que desgosto, que frustração, que momento que Pedro deve ter vivido ali, indescritível. Um momento de Pedro que, mais do que a terra se abrir, esse homem deve ter chorado muito. Esse homem deve ter sofrido muito, ainda mais que o que segue é ele lembrar que ele negou, e não melhora a coisa, e Jesus vai apanhando mais. Mesmo não diz os textos, mas certamente a distância, Pedro olhou por cima de Jerusalém, por algum telhado ou por um beco esguio, e viu Jesus passar com a cruz. E Pedro ficou amargando isso. Sabemos que Pedro foi pescar.
é como que dizendo: eu falhei. Eu falhei. Por isso, João faz questão de lembrar que na mesma margem onde um dia o jovem Galileu disse: segue-me, o jovem Galileu ressuscitado reaparece. E depois de comer, ele chama Pedro do lado. Eu imagino o coração de Pedro naquela hora ter disparado. O que vai ser de mim? Ele vai me repreender. O que vai ser de mim? Ele vai acertar as contas comigo. Eu imagino que aquele momento, aquela comida, a primeira comida de Pedro com Jesus ali, eu acredito que não descia. Quando Pedro viu Jesus, que ele botou aquele pedaço de peixe na boca, ele comia, aquilo devia estar espumando, sem sabor, sem gosto. E Jesus chama do lado. E olha a pergunta. Veja, quem narra o texto é João. Então João conta, porque ele estava lá, o diálogo de Jesus com Pedro. Mas nenhuma vez Jesus chamou ele de Pedro, nem de Quefas. Jesus vai no primeiro amor. Não é que Jesus não ama. Jesus diz: Simão. Eu diria como que chamando pelo batismo. O mesmo Simão, lá naquela primeira vez, ele chama e diz: Simão. E ainda, para ficar bem claro que não é o Pedro, aquele que Jesus depositou a pedra. Ele está chamando aquela primeira vocação, o primeiro amor, aquilo que foi motivo de Pedro largar tudo, largar seu pai, largar os barcos e seguir Jesus. Ele vai lá na alma, e ainda Jesus diz: Simão, filho de João, trazendo toda a história de Pedro. Não é um mero detalhe, não é um acidente. Às vezes o Senhor você podendo ser catequista, não sei quantos anos ministro de Eucaristia, eu padre 25 anos, você que já está tantos anos na igreja, não importa teu título, nosso Senhor chega para você e Ele quer saber: você, Reginaldo, filho de Persília, Antônio Manzotti, de Paraíso do Norte, Reginaldo, irmão de Nica, de Jandira, de Joana, de Antônio Carlos, José Jaco, você me ama? Não como padre, não no que eu exerço, mas eu no meu interior. E o Senhor faz o mesmo com você. Ele chega para você e diz teu nome, é capaz de dizer teu apelido, o mais íntimo que só você sabe. Como Ele faz isso. Lembra que Ele chamou Miriam, Maria, mas de um jeito tão particular, que Maria Madalena reconheceu: quem me chamava assim era Jesus. És tu, Senhor. Tu me amas. Jesus não vai tirar limpo. Ele não disse mais nada para Pedro, nem disse eu te perdoo.
nem disse por que você me fez isso. Simplesmente ele diz: tu me amas. Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta de novo, pelo mesmo nome: Simão, filho de João, lembra-te do teu primeiro amor. Eu te conheço desde o ventre materno. Tu me amas? Pedro diz pela segunda vez. É claro, é uma alusão clara de João, o evangelista, que 3 vezes negou, 3 vezes reafirma. Mas entenda que aqui é o amado e o amante. É o amigo que conversa com Jesus. Ele não está falando aqui com o chefe da igreja. Ele não está falando aqui com o príncipe dos apóstolos. Ele não conversa comigo e com você com os nossos títulos. Não. Ele não conversa comigo e com você a partir dos bens que temos, do poder temporal que temos. Se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro. Ele conversa com o teu eu mais profundo. E pela terceira vez, lembrando que o 3 significa confirmado, selado. Sempre se repete santo, santo, santo. Mas isso é na quinta que vem. 3 vezes, não existe superlativo na língua hebraica. Por isso sempre 3 vezes é dizer, depois da terceira vez, não há dúvida: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste. Que tristeza é essa? Certamente João quis lembrar que nessa hora veio claro. Se antes tinha dúvida, em Pedro ficou claro que foi em vista das 3 negações. Simão ficou triste, e João faz questão de lembrar que Pedro se deu conta de que o amor dele era pequeno, efêmero, frágil, como o meu e o seu. Nós amamos Jesus, mas jamais como Ele nos ama. Nós amamos Jesus, mas o nosso amor é muito condicionado às nossas experiências e frustrações humanas. E quantas vezes nós já sofremos por amor, ou fomos traídos no amor, fomos trocados no amor. Quantas vezes o amor machucou? Então, à medida que nós temos para com amor a Jesus Cristo, amor a Deus, está limitado às nossas experiências frágeis de amor. E Pedro se deu conta. Não era desconfiança de Jesus. A pergunta de Jesus, eu diria que ela foi 3 vezes. Ela foi primeiro no conhecimento: eu te amo. A segunda pergunta foi no inconsciente: tu me amas. A terceira foi no subconsciente. Então, mesmo na tristeza, Pedro diz uma frase que representa o nosso amor temerário: Senhor, tu sabes tudo. Eu quero que entenda nisso. Você que está em casa, você que está comigo aqui, nós temos que chegar diante do Senhor e dizer: oh Senhor, tu sabes tudo da minha vida. Nada te passa despercebido.
Tu sabes tudo. Sabe das minhas virtudes, sabe das minhas fraquezas. Tu sabes tudo. Se eu me deito, se eu me levanto, antes que as palavras saiam da minha boca, Tu sabes, Senhor. Tu sabes desde o ventre da minha mãe quem eu sou. Tu sabes das doenças que eu tive, das vacinas que eu tomei. Tu sabes das cicatrizes que eu carrego no meu corpo. Mais do que eu, Tu sabes cada cicatriz que eu tenho. Também as da alma, Senhor. As cicatrizes de incompreensões. Tu sabes minhas doenças. Tu sabes tudo. Minhas imperfeições. E Pedro diz: Tu sabes tudo. Mas então, Senhor, me conhecendo na minha pior pobreza, me conhecendo sem qualquer máscara, me conhecendo sem qualquer vestimenta, me conhecendo, me desnudando, porque Tu me conheces completamente nu de tudo. Tu sabes que eu Te amo. Lá no fundo, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. É impressionante porque o que vem depois, meus irmãos, o diálogo é curto. E depois da terceira vez, e dito: apacenta minhas ovelhas, simplesmente o mesmo homem de Nazaré: vem, agora você está pronto, vem, segue-me. É o que o Senhor vai falar sempre para mim e para você. Se tiver verdade, se tiver verdade na minha vida, na tua, o Senhor não nos mandará embora. Se tiver autenticidade, se diante do Senhor a gente não ficar fingindo, ficar querendo fazer outras coisas, simplesmente dizer: Senhor, Tu me conheces, Tu sabes tudo, mas lá no fundo Tu sabes que eu Te amo. Ele nunca nos rechaçará. Ele vai dizer: segue-me. Como é lindo, como é forte esse texto. Eu não me canso de refletir. Daí o fruto da mansidão, o fruto do Espírito Santo da mansidão. Oitavo fruto, segundo os Gálatas, a mansidão que vem bem de encontro a isso. Mansidão que é ter paz no Espírito. Foi o que Jesus deu a Pedro. Paz em Espírito. Errou. Mudou o que ele fez? Não. Paz no Espírito. É aquele, e é um fruto do Espírito Santo, de quem consegue, mesmo na sua fraqueza, no seu pecado, com consciência, consegue confiar no Senhor. Consegue fortalecer a personalidade, ter firmeza. Foi o que faltou a Judas, não foi? Não sei qual foi o pecado maior de Pedro, de Judas, mas o que faltou a Judas foi se deixar guiar pelo Espírito Santo.
por isso se enforcou. O fruto do Espírito Santo, da mansidão, da vitalidade, suavidade, força. É o fruto do Espírito Santo que consegue pacificar. Escute essa palavra. Pacificar nosso interior. Sempre nós achamos que é externo também. Uma pessoa que é movida do Espírito Santo, ela pacifica o externo. Ela é pacificadora. Mas eu te digo, filho, os frutos do Espírito Santo nos dá, acima de tudo, a pacificação interior. Mesmo nas situações perturbadoras e desagradáveis. E olha Pedro. Para quem foi negar? O próprio Jesus. Jesus que tinha dito: se me negares diante dos homens, eu te negarei diante de Deus. Pedro tinha escutado isso. Se me negares diante dos homens, eu te negarei diante de Deus. Isso foi extremamente perturbador para Pedro. Não entenda que o fruto da mansidão, ou a palavra mansidão, pode ser entendido como fraqueza. Não, nunca é fraqueza. Nunca é timidez. É o contrário. A força do fruto do Espírito Santo, da mansidão, da pacificação, da serenidade, da força que vem do Espírito, vem com força, nos dá força, nos faz sábios, mas também nos dá o que eu vou falar amanhã, na temperança, o autodomínio. Pedro precisou ter autodomínio. A mansidão, repito, é fundamental. Faz-nos pacificadores dos ambientes externos. Não quer dizer que a pessoa não tem decisão. Não. Não quer dizer que a pessoa não tem pulso. Não é isso. É a força orientada para o bem. É a inteligência orientada para a construção. É a sabedoria para construir. Ah, como é importante esse dom para apaziguar nossas emoções. O fruto da mansidão, ele apazigua. Ele vai agindo nas emoções mais violentas que nós temos. Ele vai minando e diminuindo aquele lobo feroz, aquela fera indomável que nós temos dentro de nós. A mansidão, como fruto do Espírito Santo, nos leva a dominar a raiva. A raiva, que é um sentimento, e eu diria, é amoral. Mas a partir do momento que você age pela raiva, torna-se moral. Então, o fruto do Espírito Santo domina, ajuda a personalidade na raiva, na ira, no desejo de vingança, a suportar com serenidade os males recebidos dos outros, a suportar com serenidade as calúnias levantadas pelos outros. E bem sabemos, calúnia dói, marca, cria ferida. E vamos ser honestos, sempre um vestígio da calúnia ficará. Lembrando daquele santo, nunca o que foi jogado como as penas tiradas de um frango serão recolhidas todas. Não vou entrar agora, só faço memória. Então isso machuca,
é o fruto do Espírito Santo da mansidão. E um dos frutos, uma das dimensões da mansidão é o perdão. Se de repente eu e você temos dificuldade de perdoar, peça, Divino Espírito Santo, eu não sei a quem recorrer, eu não sei porquê, eu venho com história que eu tenho dificuldade de perdoar, eu falo que perdoei, mas eu fico martelando, eu falo que perdoei, mas fica me machucando. Peça, meu filho, é o Espírito Santo, o dom do perdão. Nós estamos em pleno novena do Espírito Santo. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Jesus pacificou o coração de Pedro, que continuou sua vida e foi morrer de cabeça para baixo. A mansidão, ela está ligada a dois outros frutos. A benignidade, se lembra que eu expliquei? A benignidade é a reta intenção de ajudar. A bondade é a prática da benignidade. E você sabe, é bonito de pensar que, claro, é tudo comparação, mas quando a gente faz uma obra, se faz um desenho, ou você faz uma obra de arte, ou você faz qualquer coisa, vamos falar uma coisa mais simples, você cozinha e vai preparar o prato para pôr na mesa. Vocês sabem que eu penso sobre encher aquelas panelas tudo sujas na mesa, né? Mas tá, você faz uma salada, você vai colocar na travessa. Você sabia que o fruto da mansidão é o acabamento final? É o último retoque. Então, para quem vem no Espírito Santo, trabalhando, lutando, perdoando, trabalhando ansiedade, trabalhando tantas coisas, com o dom da alegria, com o fruto do Espírito Santo da longanimidade, da paz, e você vai. O fruto da mansidão, ele vem daquela última lixada na madeira, ele vem fazer o acabamento. Como nós estamos precisando de acabamento. Como nós estamos precisando, Senhor, eu preciso desse acabamento. Deus é mansidão. Não é por acaso que segunda-feira nós vamos começar o Sagrado Coração de Jesus. Jesus é mansidão. E ele tinha tanta consciência disso, que ele disse: venham a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos, aprendam do meu coração a serem mansos e humildes. Gente, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz que da virtude do seu coração, algo a ser copiado é a mansidão e a humildade. Por isso, mansidão, vou falar muito mês que vem. Mas então, se nosso Senhor enalteceu essa virtude, é porque nós temos que pedir. Não se trata aqui de mansidão, sentimento dos derrotados. Não. Mansidão não é para os derrotados. Não é para a covardia. A mansidão é para quem age. A mansidão é para os fortes. A mansidão é para os santos. A mansidão é para os que estão na lida. Nunca entenda a fraqueza, nunca entenda a covardia e nunca entenda a preguiça. A mansidão é um fruto, um acabamento do Espírito Santo para quem entende o que o Papa Francisco diz: sujar as mãos e trabalhar. Simão, filho de João, tu me amas.
incendeia minha alma. E fico a pensar Incendeia minha. que se 3 vezes Pedro negou e teve que dizer eu te amo, quantas vezes nos meus lábios e nos seus nós teríamos que dizer Jesus eu te amo, para cobrir o quanto negamos Jesus. Jesus, eu te amo. Incendeia minha